Salve telanautas, olha eu, Heitor Teixeira, aqui de novo para a gente fazer mais um Ranqueando. Como eu havia prometido, a gente vai fazer sobre os filmes de Star Trek. Porque parece que quando o assunto não é Star Trek, a galera aí de casa anda perdendo o interesse. Feio isso, não é legal. Tio Heitor tenta trazer assunto novo para vocês e vocês parecem que querem sempre mais do mesmo. Vamos dar uma expandida, galerinha. Dá uma força aí, ajuda. Esse canal não é exclusivo de Star Trek, por mais que eu seja trekker. Então eu vou tentar dessa vez falar a respeito de todos esses filmes que saíram, comentar alguma coisinha deles e ver se eles cabem melhor ou como obra-prima ou como sendo filmes excepcionais, bons, medíocres. Um filme medíocre não significa que ele é podre, significa só que ele tá na média. Ou que de repente ele é muito fraco. Será que existe algum filme que mereça estar aí no verdinho em Star Trek? Quando você está perguntando isso justamente para um fã ardoroso? Não sei, vamos dar uma olhada. Como nos vídeos anteriores, de vez em quando, o que eu acabo fazendo é colocar um filme numa categoria e dar umas explicações do como emocionalmente eu me relaciono com aquilo até o momento onde talvez ele acabe mudando de posição. Então eu quero ver se vocês aí de casa concordam comigo, se a lista de vocês seria igual, se de repente vocês mexeriam em alguma coisa ou talvez até em tudo. Tipo, putz, esse Heitor tá viajando, nada a ver. Nada a ver, irmão, nada a ver. Eu faria tudo diferente. Se é o caso, coloca na descrição do vídeo que eu quero saber a posição que vocês estão colocando para tudo isso. Então vamos lá. A gente começa com o filme The Motion Picture, que chegou para quebrar os paradigmas do como a gente conhecia Star Trek naquela época, sendo que antes a série clássica já era algo excelente pelos seus próprios méritos, mas para poder chegar no cinema não adiantava eles quererem seguir todas as mesmas fórmulas, porque principalmente naquela época, cinema e televisão eram duas coisas bastante diferentes. As expectativas que você colocava em cima das duas coisas variava pra caramba, tanto em termos de produção como de conteúdo. Tinha até o lance de atores que eram quase que exclusivamente vistos como pertencentes a uma dessas mídias. Hoje em dia essa linha tá mais borrada e você vê uma transição com mais facilidade. De qualquer forma, com o primeiro Star Trek, que diga-se de passagem até não vai ter muito a cara que os outros filmes têm, porque foi uma primeira tentativa deles alcançarem as expectativas do público de ficção científica daquela época com obras mais cabeçudas. E aí, por mais que eles tivessem vindo ali na onda do sucesso de Star Wars, a maior referência talvez que se tinha naquela época era 2001, uma Odisseia no Espaço, Stanley Kubrick. Então era uma ordem difícil de você conseguir alcançar, mas eu acho que eles passaram bem perto, com esse sendo um filme que é um clássico no sentido de quando você fala do gênero. Com certeza esse aqui vem à mente como preenchendo essa vaga. Então eu não sei se vocês concordam, mas para mim o primeiro é uma obra-prima. Ele inventou muitas das técnicas que depois foram acabar sendo usadas tanto pela própria franquia quanto para outras produções, tendo inclusive aquela cena de apresentação da Enterprise reformada que é pornografia sci-fi. Para quem ama a nave e esse lado mais técnico, é uma apresentação que dá gosto você ver. Bacana mesmo. Se você não é fã do gênero, talvez você não vá concordar e vá achar que aquilo foi algo muito moroso. Mas, só dizendo, se você não gostou, você tá errado. Daí então a gente começa a ter Star Trek no cinema se parecendo mais com o que ele vai parecer para sempre. Pelo menos na mão da galera da série clássica. E eu tô falando inclusive do ponto de vista dessas histórias terem mais uma unidade que faz com que tudo se pareça algo ali mais dentro da mesma caixinha. Porque se esse primeiro filme eles inclusive voltaram com outros uniformes, que em teoria até duraram bastante dentro da timeline daquelas pessoas, a gente acabou tendo um salto de vários anos, até mais de uma década,
para quando a gente chega de fato na época do segundo filme, A Ira de Khan, onde eles têm aquela troca de uniforme que vai acabar fazendo com que a gente veja essa época, esse período com outros olhos. Dá até para colocar ali que eles meio que fizeram um esqueminha onde o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto filme meio que fazem parte de um pacotinho, onde a historinha deles meio que se amarra de uma forma completa ali. O sexto tá dentro disso, mas ainda foge um pouquinho, que já tá mais no final dessa aventura da galera. Então quando a gente vai ver esse, que foi um filme feito justamente em cima de uma ideia plantada em um episódio da série clássica, que a gente revisita o Khan e a sua patotinha num planetinha que eles acharam que era um, mas era outro, porque quando o Sol explode, a estrela daquele sistema solar explode, eles acabam mudando de lugar e criam a confusão lá e tal. A gente vai acabar vendo um dos filmes que falam a respeito do assunto vingança, que também transcenderam, furaram a bolha e é lembrado por pessoas que nem são necessariamente fãs de sci-fi ou sequer de Star Trek. Esse filme é considerado por muitos como sendo uma obra-prima, mas, na minha opinião, por mais que ele seja sim muito bom, ele é colocado, rufem os tambores, como sendo um filme excepcional. Mas também é aquele negócio, comparado com o primeiro, ele é até mais divertido em alguns aspectos, mas ele não é tão significativo para mim ou para a história do cinema, do mesmo jeito que eu acho que o primeiro foi, marcando a transição da série para uma versão agora cinematográfica. Então eu sei que esse filme aqui tá sim no coração de muita gente, como estando num cargo altíssimo, mas para mim ele ainda tá um pouquinho abaixo em termos de relevância. Lembrando, e repetindo, mesmo sendo um pouquinho mais divertido, porque ele tem um ritmo melhor. Aí a gente acaba chegando no terceiro filme. Gente, eu tô falando de filmes que saíram e alguns deles estão chegando aí na casa dos 40 anos. Muito do que eu vou dizer aqui vai conter algum tipo de spoiler dentro da trama, o que talvez faça mais diferença para os filmes mais novos da era do J.J. Abrams. Se vocês ainda não viram, o último saiu em 2016. Mas fica aí esse semi-aviso de spoilers, porque vai que algum desavisado aí acha que eu não vou falar nada. No terceiro filme a gente tem eles indo buscar justamente o Spock, que morreu no filme anterior, no finalzinho, para salvar a galera, aquele negócio todo. Esse foi um filme que, para conseguirem ter o retorno do Leonard Nimoy, ele acabou fazendo um acordo com o pessoal do estúdio, porque ele queria dirigir. E aí ficou aquele negócio do puxa vida, mas tem tanta coisa acontecendo, você justamente quis morrer, matar o personagem que você odeia, o Spock, onde ele diz nada disso, nada a ver, vocês estão viajando e tal. O próprio Leonard Nimoy chegou a escrever 2 livros a respeito dessa história. O Eu Sou Spock e o Eu Não Sou Spock. Primeiro ele não era, depois ele era. Tem todo um rolê ali onde ele explica qual é que é e acabou de fato conseguindo essa direção num filme que também por motivos orçamentários, aquele negócio todo, talvez até pelo fato dele ser verde, não apenas de sangue verde, mas novato como um diretor, tem assim sofrido de algumas coisas, mas eu acho que ele conseguiu fazer o necessário para o filme contar uma história bacana. Não é incrível, mas é bacana. E a gente sente que talvez ele até tenha mais cara de coisa de TV, apesar de roupagem cinematográfica. Não acho que ele seja de fato tão relevante ou tão bom quanto o segundo, mas para mim ele ainda é muito bom. É claro que até o final da história desse terceiro filme, que é o filme onde a gente vê acontecer a coisa mais drástica, dramática e talvez o sacrilégio maior, que é o Kirk destruindo a Enterprise para poder sobreviver, se livrar dos Klingons ali e tal. E aí a gente tem de novo o retorno do Leonard Nimoy mais uma vez, aonde mais uma vez com a ajuda em texto para poder fazer acontecer o roteiro do filme, ele tem a ajuda do cara que dirigiu o segundo filme, e a gente vai ter um dos filmes mais divertidos, porque esse filme é fofinho demais, onde eles têm que voltar no tempo
para poder salvar 2 baleias, para elas poderem fazer o intermédio, o meio de campo, quando uma sonda alienígena gigante, que não tá nem aí pro ser humano, chega na Terra procurando justamente por um bate-papo com os cetáceos. E naquela época não tinha nenhum. Porque a gente, com as mudanças climáticas e com o nosso jeito agressivo de lidar com a natureza, estamos deixando algumas espécies entrarem em extinção, aquele negócio todo. Naquela época se falava muito a respeito disso, então esse filme veio para tocar naquele assunto de uma forma super sci-fi, que eu acho que ele foi super feliz, inclusive. Lembrando que agora, pleno 2024, quando eu estou gravando esse vídeo, a gente está vendo a natureza dar o seu retorno de forma bastante assertiva para o homem. Seja com seca de um lado onde costumava moear, seja moendo do outro onde costumava secar, com fogo a rodo e com uns furacões bem nervosinhos aí. Então, posso dizer que aquele filme tem uma temática que agora ainda está super atual. E já falei que é super divertido. Então, assim, esse também é outro filme que continua naquela ideia da historinha, que vai acabar sendo amarrado até com continuidade, que os eventos de um filme acabam afetando o outro. Para mim, ele é muito bom. Talvez até bem melhor do que o terceiro, mas não acho que ele chegue a ser um filme excepcional. Então ele vai ficar ali um pouquinho. Agora, galera, a gente acaba tendo um lance onde o William Shatner olha e fala: puxa vida, o Leonardo Nimoy tá dirigindo o filme, eu também quero. Também tô interessado em brincar disso aí. E aí ele foi, azucrinou a galera do estúdio, até os caras chegarem e falarem: tá bom, Bill, tá bom, vai lá, vai brincar. Mas é aquela tal história, o cara até tem boa vontade, tem um bom interesse, tem boas ideias, mas na hora de executar, ou falta capacidade, seja ela técnica ou artística, ou às vezes até orçamento mesmo. Que a gente vê que o quinto filme tentou em alguns aspectos dar um passo maior do que a perna e às vezes falha, né? Aonde você vê que ele até queria alcançar um troço bacana, mas tem umas cenas lá que a gente tem que dar aquela respirada a fundo, do tipo: sério, Bill, você fez isso mesmo? Então eu diria que esse filme não chega a ser necessariamente o mais fraco, mas eu diria que é um filme medíocre. Medíocre, lembrando, aquele negócio de estar naquela média ali, quase precisando ir pro conselho de classe. Mas, ainda assim, deixa muita coisa gostosa na lembrança, porque faz parte até da minha infância e deixa ele lá, aquele tio meio esquisito que vem dormir no porão da família de vez em quando. É esse filme aí. Um tempo depois, até para poder comemorar justamente os 25 anos da franquia, a gente acaba tendo... Eram 25? Star Trek 6. De novo, com a presença lá do cara que fez o segundo filme. Que tinha mandado benzaço, diga-se de passagem. E aí a gente vê um filme que coloca na tela uma releitura de um problema bastante real. Lembrando que a gente estava ali numa época onde havia aquela herança psicológica das coisas que aconteciam por causa da Guerra Fria, dos Estados Unidos e da União Soviética. E aí a gente vê uma releitura disso numa coisa que coloca ali uma espécie de queda de um império, onde a gente vê uma roupagem nova sendo colocada no papel dos Klingons, que estão quase indo pro babau, mas podem ser ajudados pela Federação, num filme que é um thriller político com uma série de coisas, com uma tripulação madura e um roteiro que consegue fazer o melhor uso de tudo aquilo que a gente está acostumado com as histórias do Tom Clancy. Vejam vocês, de espionagem pura, tendo um baita climão para poder justamente dar um novo passo e mostrar uma virada de chave onde agora a gente vai ver luz no fim do túnel, de uma forma extremamente agradável. Esse filme, para mim, amiguinhos e amiguinhas, é também um filme excepcional. Lembrando que esses são os 6 filmes com a equipe clássica, da série clássica, e no final do 6º filme a gente tem lá aquela cena super tocante que aquece muito o coraçãozinho, onde a gente vê as assinaturas dos atores meio que
dando tchau, se despedindo dos seus personagens, com a nave indo em direção ao sol, quase como se fosse final de filme de faroeste, que o cara caminha com o seu cavalinho em direção ao sol e termina aquela fase da vida do cara e tal. Acontece isso ali e eu acho uma coisa muito singela que de fato mora pra sempre no meu coraçãozinho. Mas nessa época também a gente estava vendo ali uma espécie de término da nova geração na TV, onde eles iam começar a ter os filmes deles, e aí os caras resolvem fazer no cinema a passada de tocha, onde uma geração meio que entrega as chaves do reino para a próxima geração, mesmo dentro da história, eles estando separados por mais de 80 anos. Então os caras criam um jeito de fazer uma amarração onde alguns dos personagens da série clássica retornam para justamente poder estar presentes no filme seguinte, que seria o 7º filme, porém o primeiro filme da nova geração, que usou muito da produção do que já estava lá para a série, mas agora com um pouquinho mais de qualidade cinematográfica, seja nas lentes, seja no filme, na película que eles usam, na iluminação e tudo mais. Mas também teve muita coisa ali que foi corte de gastos, onde alguns personagens tiveram que usar, inclusive, roupa emprestada de outras séries, como, por exemplo, o Riker usando o uniforme do Benjamin Sisko de Deep Space Nine. Por isso que ele fica com aquela manga lá no alto, perto do cotovelo, porque o Avery Brooks é um pouco mais baixinho. E aí a gente vai acabar vendo que eles fazem essa transição de uma forma onde a ideia até é bacana, mas tem alguma coisa ali que não chega a ficar totalmente fluido. É como se esse pessoal que está chegando novo ainda não estivesse com os motores totalmente aquecidos, e a gente vai ter um filme que é legal, bacana, mas não chega a ser nada do outro mundo, fazendo com que ele seja mais uma obra que, na minha opinião, não passa de medíocre. Vejam que até agora ainda não movi ninguém de categoria aqui. E aí a gente tem, no próximo filme dessa galera da nova geração, a entrada do Jonathan Frakes para a direção. Ele já tinha dirigido vários episódios da série da nova geração e é a primeira vez que ele vai fazer isso com um filme de cinema. E eu vou falar para vocês que eu acho que o cara deve ter aprendido um monte de truque bacana, porque funcionou. Quando os caras chegam com esse 8º filme, eles de fato conseguiram fazer uma história que não foi só relevante, mas que tem um clima muito bacana de assistir, que mexe com toda a franquia. E na minha teoria pessoal, que inclusive tem vídeo aqui no canal, começa a ramificar algo como uma releitura do canon, para que você tenha outras coisas com a timeline e seus eventos mexidos, já que esse é sim um filme de viagem no tempo onde os Borgs resolvem vencer da humanidade, mas não lá no século 24. Eles voltam pro comecinho do século 21 ou metade para lá do século 21 para fazer isso numa época onde a Terra ainda não era capaz de se defender propriamente. E a presença deles aqui com certeza acaba interferindo com todos os eventos de outras figuras famosas da história de Star Trek, como por exemplo o Zefram Cochrane, que é dado como o inventor, o criador humano da dobra espacial. Coisa essa que é muito bacana numa história que é super relevante, que planta personagens que foram vistos depois por muito tempo, e um filme que eu não sei se eu tenho coragem de colocar como obra-prima, mas pra mim também é excepcional. Daí então os caras acabam chegando na época de fazer um filme novo e parece que tiveram que correr com tudo, porque eu não consigo acreditar que esse filme foi bem planejado. Ele parece um episódio grandão, estendido, que podia ter acontecido em qualquer uma das séries, inclusive na própria nova geração, antes do final, antes dela acabar. Podia ser talvez um episódio duplo, porque não é uma ideia tão nova, mas também não sei se ela chega a ter essa coisa épica que merece uma tela de cinema, mas a gente vai ver os caras contando algo com toda uma série de recursos que não tinham antes, numa historinha que podia ser contada basicamente em qualquer episódio na TV, em syndication. Esse filme, eu vou dizer pra vocês que eu acho ele um filme bastante fraco e que
eu não sei se eu tenho muita coisa interessante para falar a respeito dele, que salve, apesar de ter cenas isoladas que são interessantes, mas não chegam a salvar o filme na minha opinião, não. Essa série estava acontecendo meio que de forma concomitante com a série Enterprise, então é o ponto mais distante na timeline até então, conversando com a série de TV numa época mais primordial, porque é um prequel, inclusive que eles usam alguns dos cenários para gravar, os personagens, os atores acabam se encontrando nos bastidores, aquele negócio todo, mas já estava alcançando uma certa fadiga. É o ponto aonde Star Trek estava começando a chegar naquele esquema de estar há tanto tempo vigorando na tela de todo mundo que talvez a galera tivesse exagerando um pouquinho no sentido de como essas coisas estavam sendo exploradas. E aí esse filme acaba até precisando colocar alguns pingos nos is, agradar uma vaidade ou outra de um ator ou outro. Eu tô falando do Patrick Stewart, que resolve parecer ator de filme do Velozes e Furiosos e tal, porque achou que tava fortinho, que tava malhando, queria mostrar o muque. E aí os caras vão e fazem um filme onde, de forma bastante equivocada, eles fecham algo que não fechou bem, tanto que eles precisaram da terceira temporada da série Picard para de fato dar tchau para aquela tripulação, e ainda assim eles devem voltar em breve, creio eu, até espero eu, principalmente se for bom, se não for não precisa vir. Mas de qualquer forma os caras fizeram um filme que daquela vez matou o Data pela primeira vez. E no máximo o filme pode ser considerado como medíocre. Ou fraco, não sei. Eu não sei. Eu acho ele meio medíocre. Eu também acho ele super fraco, vai ficar aqui embaixo. Pro outro não ficar sozinho. Agora, amiguinhos, a gente vai entrar num outro papo, que também é filme, também é Star Trek. Mas já é outra parada, porque a gente está falando de um salto que desde o final daquela fase, daquilo que a gente chama de Era Berman, é quando a gente está vendo as coisas recomeçarem sob uma outra administração. Ainda não era o reinado do Alex Kurtzman, mas ele já estava meio que envolvido ali, de alguma forma. Meio presente, meio por trás da pilastra, olhando com aquela cara de tá chegando minha hora. E a gente vai ver que os caras estavam tentando fazer com que Star Trek fosse renovado para um público que não estava acostumado com Star Trek. E com certeza, quando eles fizeram esse próximo da lista, eles não estavam pensando em agradar o mesmo público que em algum momento teve interessado lá no The Motion Picture. Porque são públicos com ritmos e velocidades de raciocínio completamente diferentes. Então eles tentaram arranjar uma desculpa dentro da própria história, seguindo as coisas que meio que estavam plantadas ali, acontecendo numa sequência de nêmesis, e aí eles jogam de novo como uma história que viaja no tempo para uma época onde, quando acontece o que acontece, eles dão uma dividida na timeline para uma timeline alternativa, na qual eles vão poder contar as histórias que eles quiserem, trazer de volta personagens conhecidos em rostos não conhecidos, mas que também não chegam a afetar as coisas de dizer, se aconteceu isso aí você tá errando, porque eles já falaram que o negócio é alternativo mesmo. Eu acho assim, do mesmo jeito que eles fizeram a coisa de uma forma que em muito a gente vê que Star Trek se beneficia quando tem recursos bons, às vezes recurso demais atrapalha. Principalmente quando o cara que tá por trás ali da direção quer fazer bonito, mas não necessariamente tem uma mentalidade trekker, com os conceitos que foram plantados pelo Gene Roddenberry e muito bem regados pelo Rick Berman. A despeito do fato desses dois serem pessoas nas suas vidas pessoais que eram apenas humanos bastante falhos. Eu tô falando de um cara que tá chegando para fazer um papel, alcançar um objetivo, ganhar o dinheirinho dele e ir para casa sem muito orgulho de ter trabalhado naquilo. É óbvio que eu tô falando de J.J. Abrams, que declaradamente gostava muito mais de Star Wars, o que hoje fica até meio esquisito, porque ele meio que destruiu Star Wars, mas a gente vai ter esse cara botando a mãozinha dele na franquia em algo que acontece em paralelo com a série clássica.
Então vamos julgar esses filmes pelos seus próprios méritos, porque eles fazem parte, mas eles não necessariamente fazem parte, se é que eu consegui me fazer claro. Então, de qualquer forma, o primeiro filme eu acho um bom filme, julgando ele pelos méritos individuais dele. Tem elementos interessantes e tal, mas sendo muito honesto, muito honesto. Se tivessem me perguntado se esse filme devia ter sido feito, principalmente desse jeito lá atrás, eu, se tivesse poder de veto, tinha vetado fácil. Todos eles, na verdade. Aí a gente acaba tendo o segundo filme dessa trilogia, da época Kelvin, onde eles resolveram mentir descaradamente pra gente durante um tempão, porque quiseram trazer uma surpresa, uma coisa ali pra poder esquentar o negócio de será o mistério. Porque o J.J. Abrams é o cara do mistério, ele quer fazer com que você ache que tem mistério o tempo todo. Mesmo que seja um negócio bobo, que não precisava ter tanto mistério assim. Mas de qualquer forma eles foram e cometeram esse filme, que arranja um jeito de trazer o Khan de volta numa roupagem extremamente equivocada, num filme que parece qualquer coisa, menos Star Trek. Tem quem goste muito e tem eu, que acha que o filme é um filme bastante fraco, divertido em uma série de coisas, mas é que ele tem Star Trek no título, e aí eu vou cobrar que tem Star Trek nele, mas pra mim ele é fraco. O engraçado é, quando os caras foram fazer aquilo que seria o filme final, ou pelo menos o que fecharia uma trilogia, em 2016, os caras acabam fazendo uma coisa lá para comemoração de 50 anos de Star Trek, mais ou menos na época, que cabe ali, aquele espaço de tempo para você dizer que foi feito de propósito e tal. Uma coisa que dessa vez teve muito mais a cara de Star Trek, que eu gostaria que tivesse tido desde o começo, mesmo em relação ao primeiro filme do J.J. O problema é, a galera já tinha ficado meio decepcionada no filme anterior e não foi em massa apoiar a franquia no cinema, meio que enterrando a franquia no cinema durante um tempão. E até agora a gente teve um monte de promessa de filme novo, mas com a continuação com esses atores até agora realmente não rolou. Então eu diria o seguinte, galera, esse filme poderia até ser visto como medíocre no box office, nas bilheterias e tal, mas eu diria que, julgando ele nos seus próprios méritos, ele é sim um filme muito bom, diga-se de passagem. Então é isso, galera. Talvez eu até tenha me estendido um pouquinho demais, mas é que quando a gente fala daquilo que a gente ama, a gente costuma se perder o tempo um pouquinho. Vocês me desculpem, tá? Eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês fariam diferente? Não concordam com nada? Concordam com tudo? Tô curioso, quero saber. Aproveite, dá um suporte aqui pro canal, deixa um like, considere se inscrever, vem fazer parte da família do canal na tela. Lembrando que aos domingos a gente tem o nosso trecho de notícias com o Sci-Fi News. Então fiquem atentos para não perder nenhuma novidade do mundo da cultura pop, da fantasia e da ficção científica, com um produtinho que é Powered by Sci-Fi do Brasil, com o seu editor Jorge Saldanha. Eu vou agradecendo toda a presença de vocês que chegaram até aqui o fim desse vídeo. Fiquem com 2 sugestões para prosseguir com o meu conteúdo. Um forte abraço, galera, e até mais.